Como é que se ensina uma criança a lidar com a frustração sem castigo? Como é que se prepara um filho para o futuro sem gritos, sem prémios, sem chantagens? E o que é que tudo isso tem a ver com o dinheiro? Neste episódio vamos desconstruir ideias feitas sobre educação, disciplina e comportamento e mostrar como a forma como lidamos com as emoções das crianças e com as nossas pode definir a relação delas com o dinheiro para o resto da vida. E não só. Preparado para mais uma conversa transformadora? Então vamos falar monês. Vamos falar monês. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Vamos Falar Monês, o podcast que ensina a língua do dinheiro às crianças e aos adolescentes de forma leve, prática e profundamente transformadora. Eu sou a Cristina Judas, educadora financeira infantil e fundadora da Money. E aqui, a vossa guia nesta jornada. Hoje, para este episódio, nada melhor do que falar de comportamento das crianças e emoções dos pais. E para isso, eu trouxe um convidado muito especial, alguém que eu admiro profundamente, um homem que teve a coragem de mudar a vida, transformar a sua missão em impacto real. Ele é pai, é jurista de formação, jornalista, corrijo-me se eu estiver a dizer disparates, jornalista de profissão durante quase 15 anos, mas foi na parentalidade que ele acabou por se encontrar e por encontrar o seu verdadeiro propósito. É fundador da Academia Educar pela Positiva, formador em disciplina positiva, inteligência emocional e do método Kid Coaching. Tudo certo até agora? Ele é também autor de um livro com o mesmo nome, Educar para a Disciplina Positiva, exatamente, e uma referência nacional na forma como olhamos para o papel do adulto na construção emocional das crianças. Connosco temos Nuno Martins. Nuno, é um gosto mesmo muito grande ter-te aqui. Eu tenho uma admiração muito grande por ti, acho que tu já sabes disso há muito tempo. Eu já tive a sorte de tu, inclusivamente, poderes participar na primeira edição que eu fiz do Unlock. Ainda era um MVP na altura, em 2023. Portanto, já foi já quase há 3 anos que isso aconteceu. E não podia deixar passar na terceira temporada de te trazer aqui. As nossas agendas coincidiram e, portanto, nada melhor para eu agora te dizer assim, quem é o Nuno? Primeira pergunta. Oi, boa pergunta. Olha, antes de mais agradecer-te aqui o convite, dizer que a admiração é mútua e que é muito bom estar aqui à conversa contigo. Fizeste-me uma pergunta mais difícil, porque de facto definir-nos, não é extremamente difícil. Eu diria, simplificando, que sou um pai, antes de mais, porque aquilo que me traz também aqui e esta missão de educar pela positiva começou em casa. Começou com os meus filhos, com os naturais desafios que eles me trouxeram. O meu filho mais velho, que é já um adolescente feito, já a caminho dos 16 anos, a minha filha mais nova a caminho dos 12, e temos que voltar atrás cerca de 10 anos para perceber como é que este desafio começou. Não o desafio da parentalidade, mas o desafio de querer ser um pai melhor. Foi por aí que tudo começou. Sentir que as ferramentas que eu tinha à minha disposição não eram suficientes para ser o pai que eu queria ser e que me trouxeram uma enorme frustração. Então foi a partir daí que eu senti que precisava de ajuda, que é algo que todos nós em algum momento se calhar precisamos e temos medo de pedir, e senti de facto que sozinho não conseguia. Então fui à procura de novas ferramentas, novas estratégias que me ajudassem a ser o pai que eu queria ser, e descobri-as na disciplina positiva. Então, olha, é mesmo aí que eu quero começar. E o que é isto da disciplina positiva? Porque eu acho que existem muitas teorias, eu acho que hoje em dia, mas depois tu vais-me dizer melhor porque vives isto mais na pele do que eu utilizo muito, como tu sabes, mas é como base, não na profundidade em que tu trabalhas, e tão declaradamente a falar sobre disciplina positiva, porque eu acho que ainda por cima estamos a entrar numa fase em que se está a criar agora aqui um estigma imenso. Sem dúvida. Estamos a atravessar, não é? Aqui Sim. Estamos a passar, estávamos numa fase muito autoritarista, e agora de repente parece que o bicho-papão é esta questão da disciplina positiva. Que não se pode dizer nada aos miúdos, que não se pode elevar a voz, temos que ser Exatamente. sempre positivos e pacientes. Exatamente. Então, o que é isto da disciplina positiva? Olha, eu acreditava precisamente nestas ideias antes de bater no fundo e sentir que precisava de ajuda. Eu achava que a educação positiva era ser permissivo. Era dizer que sim a tudo.
era ter que ser sempre positivo e paciente, ter que falar sempre baixinho, não é? Porque, coitadinhas das Não, e a vida é crianças, sempre a sorrir. como se a vida fosse assim, não é? Fosse sempre positiva e nos trouxesse só coisas boas, como se colocássemos no fundo as crianças dentro de uma redoma. E aquilo que mais me surpreendeu foi perceber que a educação positiva não é nada disso, ao contrário do que a maioria das pessoas, ou muita gente, pensa, como eu também pensava. Eu tive muita resistência perante esta descoberta da educação positiva. Então, desconstruir os mitos, antes de mais, é mesmo o mais importante. Perceber que não tem nada a ver com permissividade. É Não o temos que estar oposto. sempre de sorriso na Não, cara. nem é possível. Não. Nem é possível. E essa busca pela perfeição só nos vai trazer frustração. Portanto, é impossível nós procurarmos essa... Podemos procurar, mas não a vamos encontrar certamente. Então, tu falavas da palavra teoria. Que teoria é esta? A verdade é que não é uma teoria, é um modelo educativo. E isso faz toda a diferença. Não é? Porque quando se fala de uma teoria é um conjunto de ideias. E nós falamos aqui de um modelo educativo. Perfeito. Que tem princípios, podemos falar um bocadinho sobre eles, mas que, sobretudo, e foi isso que a mim me seduziu desde o início, tem ferramentas e estratégias práticas. Que eu acho que é isso que todos nós, pais e educadores, procuramos. Não é teorias, mas procuramos todos o quê? Estratégias que nós possamos aplicar dentro da nossa casa. E agora estava-me a lembrar um bocadinho daquilo que é a tua própria missão, dentro da literacia financeira e da educação financeira. Aquilo que tu dás é ferramentas aos pais e aos educadores. Porque as pessoas estão fartas de teorias. De alguém que lhes venha dizer, não é? Atenção que isto tem um determinado impacto, ou que se deve fazer isto, ou que se deve fazer aquilo. As pessoas depois querem saber, tá, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço isto na prática? Não é? Como é que eu consigo ser positivo? Como é que eu consigo educar sem castigos? Como é que eu consigo gritar menos? Não é? E foi isso que a educação positiva me deu, e depois comecei a testar no meu laboratório pessoal, que foi a minha casa, em Eu primeiro acho que lugar. começamos sempre todos assim, não é? Temos que testar em algum lado, não é? E foi fantástico perceber que, faço também este sublinhado, não sendo uma varinha mágica, outro dos mitos à volta da educação positiva. Que é que a gente faz uma vez e que aquilo muda tudo. E já está, não é? Quer dizer, fazemos diferente assim, hoje, não é? e já ficou. Não é? Exato. Mas aí temos que falar de uma outra coisa muito importante na educação, que é a consistência, A consistência. o treino e a repetição. Exato. Acho que temos em comum também isso quando falas de literacia financeira, não é? Não basta uma vez. É impossível. E, portanto, perceber que não há varinhas mágicas, mas que são ferramentas e estratégias muito poderosas. E eu hoje vejo nos meus filhos os resultados. Comecei por aí e depois nas escolas e no contacto com as famílias, perceber também o feedback muito positivo e em qualquer contexto. Isso é que também é maravilhoso. E o que é que tu sempre, porque, por exemplo, no meu lado, quando eu falo de educação financeira, eu digo sempre que o lado mais fácil, eu acredito que seja igual, mas o lado mais fácil da equação são sempre as crianças. São sempre as crianças e os adolescentes. O nosso grande desafio está sempre na desconstrução de um conjunto de crenças, porque na realidade é exatamente isto que nós temos. No meu caso, relativamente ao dinheiro e claramente relativamente à educação, por isso é que eu trago tanto uma coisa com a outra, porque acho que é inevitável. Educar para o dinheiro sem ter por base uma disciplina positiva, uma parentalidade muito mais consciente, não vai funcionar. Portanto, é uma coisa, é uma história de o castigo funciona, é super eficaz. No momento é super eficaz. A gente vai passar a fazer isso para o resto da vida e cada vez pior. Claro. Qual é a tua perspectiva do teu lado quando falamos de disciplina positiva e de começarmos realmente a praticar isto na casa, com os pais e nas escolas? Mas há pouco falávamos dos mitos, mas acabei por não responder diretamente à tua pergunta, ainda bem que a reforças. A disciplina positiva, lá está, é um método educativo que tem como princípio base educar a partir da firmeza e do carinho. E para que toda a gente perceba de uma forma muito simples, vamos imaginar uma balança com dois pratos. Num dos pratos temos a firmeza, com 3 ingredientes que são essenciais para todas as crianças, porque lhes trazem segurança: regras, limites e rotinas. E às vezes temos que ser firmes. Às vezes temos que ser assertivos no tom de voz que aplicamos. Só que estas regras, estes limites e estas rotinas, ou seja, esta firmeza, só vai ser eficaz se eu lhe juntar o outro prato da balança, que é aquilo que a equilibra. Que é o quê? Que é o carinho. E o que é que está aqui no carinho? Não é o deixar as crianças fazerem tudo, nem dizer sim a tudo. Pelo contrário, o não faz parte. O não faz parte da educação positiva. Outro dos mitos. Mas neste prato do carinho estão duas coisas igualmente poderosas. O amor incondicional
que é mostrarmos às crianças que gostamos delas sempre e não só quando elas fazem o que nós queremos. Ah, E isto é extremamente difícil. Eu ainda no sábado falei disso. É tão fácil Isto é amar quando eles são ótimos, claro, não é? mas quando se portam mal, não é? Já não gostamos tanto Já não deles. gostamos tanto. Não é? Eu sabes a minha frase, desculpa interromper, Sim. porque é para voltar a dizer aos teus princípios, que acho que é super importante pegarmos nisso. E neste sábado eu dizia uma coisa que é assim, é espetacular a gente amar os nossos filhos quando tudo corre bem. Claro. O desafio é a gente amar quando as coisas não estão a correr bem. Ou quando não correspondem às nossas expectativas. E outra dimensão que eu acho que também é importante trazer, que é, ao contrário de nós, eles amam-nos incondicionalmente. É verdade. E nós não amamos incondicionalmente. E isto choca, mas isto é a realidade. Não é? Mas voltei aos teus princípios, porque não, sem dúvida, faz todo o sentido do que tu disseste. Falta-me só acrescentar mais um prato, aliás, no prato do carinho, ao amor incondicional, devemos juntar um outro ingrediente que está nesse prato do carinho, que é o que? O respeito pela criança. É. Porque a criança merece o mesmo respeito que eu lhe exijo. Não é? Então, não adianta eu virar-me para a criança e dizer não falas assim comigo, ou não gritas assim comigo, estás-me a faltar ao respeito. Se eu estou naquele momento a gritar com ela e a faltar-lhe ao respeito. Não é? O poder do exemplo também é aqui muito poderoso. E, portanto, esta ideia-chave da disciplina positiva, juntar estes dois pratos, firmeza e carinho, ou seja, regras, limites e rotinas, com o respeito que ela merece e o amor condicional, não é apenas um princípio basilar da disciplina positiva, é uma forma de estar na educação. Ou seja, eu posso tentar todos os dias mais um bocadinho este equilíbrio que nunca será perfeito entre estes dois pratos da balança. Não vou conseguir esta perfeição sempre. Eu hoje, se calhar, digo mais de 90% das vezes eu consigo ser firme e carinhoso. E é uma forma de estar que nós podemos ir treinando, lá está mais uma vez o treino, a repetição e a consistência, podemos ir trabalhando isto, tendo aqui o chipzinho, né? Tornamos-nos também mais conscientes daquilo que tem impacto nos miúdos e termos aqui sempre presente que, ok, eu tenho que ser firme, eu tenho que ser assertivo nesta situação, mas vou fazer os possíveis também para E às respeitar vezes a não criança. sentes, porque tu trabalhas mais essa área, que muitas vezes é assim, há realmente já alguma, e há, hoje em dia felizmente, muitos mais pais a quererem praticar, só que depois não sustentam o limite. Não sustentam o limite e acabam por cometer um erro natural que quem costuma começar a educar de uma forma mais positiva comete no início, eu também o fiz, que é resvalar para a permissividade. É Que como ao fim e ao nós... cabo é só estender, é um prolongar depois ainda ensinamos uma coisa pior, não é? Exatamente. Prolongamos ali a birra ou o comportamento desafiador, porque na prática estamos a ensinar só isso. Claro. Que é assim, bom, isto é só esticar um bocadinho mais a corda porque isto depois vai... Exatamente. Vai E esse é o desafio, é percebermos que a educação positiva não passa então por nos deixarmos levar para esse extremo e vamos tentar estar ali um bocadinho lá no meio. Ou seja, o que é importante aqui no meio disto tudo? Não nos esquecermos que esse respeito pela criança não invalida de todo a existência de limites e quando esses limites são bem estabelecidos, designadamente antecipando também os limites, a criança tem que saber que limites é que existem. Claro. E a partir daí, quando é para no fundo, esses limites serem respeitados, vamos ser assertivos para que esses limites sejam respeitados. Portanto, eu posso dar um exemplo um bocadinho mais concreto, porque se calhar as pessoas poderão pensar que isto é muito conceptual. Como é que eu posso resolver uma situação com firmeza e carinho? Vamos imaginar, chegar ao pé dos meus filhos e pedir-lhes para desligarem a televisão ou para virem tomar banho. Não é? Nesta situação, chego ao pé dos meus filhos e digo, meninos, para já antecipo. É uma das ferramentas mais poderosas da educação possível. É a previsibilidade. 5 minutos antes aviso. Atenção que daqui a 5 minutos é preciso desligar isso para ir tomar banho. Mas como é óbvio, quando chega a hora, eles não se vão levantar que nem uma mola porque estão entretidos. Muito bem, eu chego no momento e digo, olha, o que é que aconteceu? Já são 8 horas. Ok, já passaram os 5 minutos. Ok? Bora, à minha frente. Mas eu quero ver mais um episódio. Não sei. Eu percebo, olha, esse episódio deve estar a ser espetacular. Ok? Mas o que é que nós combinamos? E já passa da hora, ok? Desligar isso. Desligas tu ou preciso desligar eu? Ok? Vamos avançar. Mas eu agora quero acabar de ver isso. Eu não preciso me chatear. Então desligo eu, com licença. Pego no comando. Ou com licença, é aqui uma questão de educação. Enfim, eu pego no comando e desligo. Vá, bora à minha frente. Não precisa me zangar. É igual. Mas é engraçado porque a gente faz isso 2 e 3 vezes. E quando a gente chega normalmente à sala e diz assim, já passou o tempo. Ok, mãe. Porque é o que acontece na verdade. Claro. É o que acontece na verdade. Claro que há alturas em que tentam esticar um bocadinho mais. E vai acontecer. Vamos imaginar isto com uma criança pequena, e estão se calhar muitos pais e mães a pensar,
Oh, Nuno, isto cá em casa, se eu fizesse isto, ele atirava-se para o chão a rebolar. Muito simples. Se a criança é pequenina, eu, até com algum sentido de humor, digo assim, epá, tem aí uma birra gigante. Vamos lá guardar a birra ali num caixote, ou vamos guardar a birra ali no armário, já a vimos buscar. E se calhar pego na criança e faço um aviãozinho, vamos lá guardar a birra. E vou ter que a levar, obviamente, para o banho. E ao contrário de que é os pais ficarem putos da vida, não é? Porque o que acontece, na verdade, depois é isto, é o gatilho, não é? Porque ao fim e ao cabo a criança manda-se para o chão, aciona o gatilho e começamos os dois ali, parece dois cães ferozes. Claro, e por isso é que precisamos do quê? De uma coisa chamada âncora. Exato. Eu, para que o meu gatilho não dispare, já tenho que identificar o que é que faz a acenar o meu gatilho. É o quê? É quando eles gritam? É quando eles desafiam? É quando eles fazem um ar trocista? Eu acho que às vezes, já, não sei, isso é importante mas identificar. Não sei o que é que tu... O que eu sinto muitas vezes, muitas vezes é pura e simplesmente porque não obedecem. Porque as pessoas ainda estão muito ancoradas na questão do há que ter obediência. Claro. Não é? Isso é uma necessidade que nós temos. É uma necessidade que nós temos de ter tudo sob controlo e de sermos bons pais. Ora, o bom pai, à partida, é aquele que consegue que o filho obedeça, não é? Porque fomos educados dessa forma. Exatamente. E, portanto, nesse momento, o nosso gatilho dispara, porque é a nossa criança interior que está ali a sentir-se ali um bocadinho ameaçada. E nós precisamos das tais âncoras para nos agarrarmos. O que é que são estas âncoras? São ferramentas que nos permitam que o gatilho não dispare. O que é que são estas âncoras? Contar até 10 ou até 100. Sair de cena. Se eu estou prestes a explodir, dizer assim, olha, eu vou sair daqui só para não só para não passar, eu costumo dizer para não passar. Eu vou sair aqui e eu já venho conversar contigo sobre aquilo que acabou de acontecer. Eu uso essa tanto, tanto. Ou às vezes cheirem eles a fazer esse time out, a dizer assim, olha, já percebi que estás muito nervoso, vais sair, por exemplo, com um adolescente, não é? Se ele me responder torto, ele explodiu e respondeu-me torto. A primeira coisa que eu digo não é, tu não falas assim comigo, ouviste? Não, eu digo assim, já percebi que estás muito nervoso, vais sair daqui para beber um copo de água e para te acalmares e já vamos conversar sobre aquilo que acabou de acontecer. Exatamente. E vamos conversar, ter uma conversa séria sobre aquilo que aconteceu. Com firmeza e carinho. Portanto, estas âncoras, respirar fundo, contar até 10, até 100, sair de cena, se for necessário, eu ou a criança ou o adolescente, ou pedir ajuda se alguém estiver por perto. Trocar, não é? Às vezes trocar de papéis. Se tivermos o casal, exatamente. Não é? Se calhar um diz assim, epá, entra lá em cena e dá-me uma ajuda, porque senão isto vai dar porque senão isto vai descambar. Isto são âncoras, não é? Âncoras, são ferramentas práticas que se eu estiver presente, não é? Quando o meu gatilho estiver a disparar, tenho ali algumas possibilidades de que isso E agora, aconteça. fazer-te aqui uma provocação, porque eu tenho usado muito isto, por exemplo, com a minha mãe. Sim. Pronto, porque estamos a falar de pessoas, a minha mãe vive, no meu caso, vive comigo e com os meus filhos, e tem sido um desafio muito grande colocar pessoas, no caso, com 70 e tal anos, assim, já temos feito um progresso gigantesco, mas é difícil. Não é? E ainda, por exemplo, eu estou a falar disto porque ainda hoje de manhã tivemos nós as duas aqui comportamentos altamente desafiadores. E porquê? Porque existe depois esta teimosia de não conseguir perceber que assim, isto não se trata de uma guerra, de uma luta minha e tua, é de a gente perceber que o que se está aqui a passar... Queres que eu pare? Não, podia continuar. Então eu retomo. Isto não faz mal que isto a gente grava assim direto. O que se está aqui a passar não é uma questão de eu ganhar ou tu ganhares. E vou dar um exemplo concreto. A Teresa foi fazer o pequeno almoço e foi usar uns cereais que eu não quero que ela coma lá em casa. E pensei, mas que cereais são estes? E a minha mãe muito séria disse assim, foi ela que escolheu. E assim, mãe, não foi ela que escolheu, porque ela não foi comprar os cereais ao supermercado, não é? Portanto, foste tu que lhe compraste os cereais, mas foi ela que escolheu. Olha só. E então, nós também usarmos, muitas vezes, que as pessoas pensam que isto é só para as crianças, e não é. Diz-me a tua opinião. Não, e repara que nós estamos a focar-nos aqui, sobretudo, no adulto. Porque a mudança não começa na criança. A mudança começa em nós, pais e educadores. Somos nós que temos que mudar primeiro. As nossas crenças, em primeiro lugar. Se calhar temos que ir lá atrás, também olhar para a nossa criança interior. Que era um conceito que eu só descobri com a educação positiva. Eu hoje costumo dizer meio a brincar, meio a sério, que eu não tenho 2 filhos, tenho 3. São os meus 2 filhos e a minha criança interior. Que é a pior de todas. É mais difícil de educar. A nossa criança interior é mais difícil de educar, não é? Porque tem as suas marcas. Exato. Que foram ficando ao longo também do nosso crescimento. Quer tenhamos tido educações mais ou menos positivas, todos temos as nossas marcazinhas. E, portanto, como também sabemos que naturalmente tendemos a reproduzir o padrão daquilo que também fizeram connosco, o nosso padrão educativo. Temos aqui, portanto, muitas feridas por vezes também para curar, muitas reflexões para fazer
E somos nós, então, que temos que iniciar esse processo de mudança. Aquilo que eu percebi foi que, quando eu, de uma forma consistente, porque isto é muito importante, eles vão testar a nossa consistência. Quando eles veem, mas espera lá, mas tu agora já não estás a gritar tanto. Mas tu agora estás a tentar fazer de maneira diferente, estás a fazer assim assado, eles vão testar com força. E quando nós passamos essa barreira de eu confio no processo e mesmo quando a ferramenta falha, porque também não há ferramentas infalíveis, eu continuo a persistir, eu mudei e os meus filhos mudam também. E isso foi incrível. Eles foram mudando depois de verem que eu também mudei consistentemente. Portanto, é muito interessante perceber isto. A mudança começa em nós, adultos, e não na criança. Sem dúvida. E também conseguimos influenciar adultos que muitas vezes também têm estes comportamentos desafiantes connosco, não é? Sim, sem dúvida. Porque o meu desafio agora tem sido com a minha criança crescida lá de casa e tenho ativamente praticado isto também com ela. Porquê? Porque senão isto é um campo de batalha constante, não é? Uma pessoa fica irritada, chateada. É difícil, é óbvio que o processo é mais doloroso e é mais complexo, porque são dois adultos ali a... Sem dúvida, mas a disciplina positiva e as suas ferramentas, elas resultam, na verdade, não só com as crianças. Não só com as crianças. Resultam também com os adultos, porque elas são transversais. Tanto que a disciplina positiva também está a entrar nas empresas e tenho ido também às empresas muitas vezes trabalhar o espírito de equipa, porque há uma ferramenta muito poderosa que se chama o foco nas soluções. Nós estamos muito focados em querer ter razão. O foco na nódoa, não é? Eu costumo chamar isso o foco na nódoa. O foco no problema, na nódoa, não é? Ou seja, eu tenho um problema, eu tenho uma nódoa, ponho as mãos na cabeça e se calhar vou encontrar um culpado, não é? Exato. Ora, o foco nas soluções é um bocadinho diferente. Tenho a nódoa, eu gostei muito dessa ideia. Tenho a nódoa, muito bem, como é que eu vou resolver isto? Como é que eu vou tirar esta nódoa? Não, porque é aquela coisa, imagina, estamos aqui impecáveis, eu tenho uma nódoa deste tamanho minúscula e eu só estou a olhar para a porcaria da nódoa. O que é que eu posso fazer? Não é? Se calhar se eu não consigo tirar a nódoa, eu tenho que aceitar, ou vou disfarçá-la. Isso. Porquê que eu vou perder tempo, não é? A massacrar-me ou a massacrar quem eventualmente foi o responsável? Então, este foco nas soluções não só agiliza a busca por uma solução, mas, sobretudo, também reforça aqui o trabalho de equipa. Sem dúvida. Percebermos que se trabalharmos a equipa e nos focarmos numa solução, se calhar mais facilmente chegamos lá. Sim, eu tenho uma tese muito para isso que é do género, tragam-me um problema, mas a seguir tem que ter 3 soluções. Só venham falar comigo quando já têm 3 soluções, não vale a pena. Adoro. Antes disso não vale a pena. Nuno, quando estamos a falar de disciplina positiva é inevitável, até porque acho eu, mas vais tu me dizer melhor, que é impossível não falarmos de educação emocional, de inteligência emocional. Aliás, elas andam de mãos dadas. Sim. Queres falar um bocadinho sobre isso? Porque tu trabalhas muito comportamentos, emoções, sim senhor, a parentalidade positiva, mas como é que tu vês esta ligação? Olha, eu acho que cada vez mais nós vivemos em piloto automático e educamos em piloto automático. E isso significa que as nossas emoções nos controlam e nós não conseguimos muitas vezes pôr uma ferramenta extraordinária que temos, que é o nosso lado mais racional, a trabalhar a favor das emoções. O que é que isto quer dizer? Quando nos sentimos frustrados, desafiados pela criança, por exemplo, nós deixamos-nos levar por essas emoções muito fortes e difíceis de gerir e não conseguimos acionar aqui o nosso córtex pré-frontal, que nos permitiria, se soubéssemos ou conseguíssemos utilizar, gerir essas emoções. E, portanto, aquilo que a disciplina positiva também nos dá, porque ganhamos consciência do poder do exemplo, do impacto do grito ou do castigo, dá-nos aqui no fundo, não só esta consciência, mas faz-nos criar aqui um chipzinho que na hora H nos diz, espera lá, isto não é eficaz, eu tenho que me acalmar. Ou esta ferramenta não é eficaz, ou o castigo não é eficaz, deixa-me lá, eu sei que há alternativas ao castigo, deixa-me lá aplicar uma das alternativas. Portanto, educar com inteligência emocional é conseguirmos estar mais despertos para aquilo que são as necessidades também dos nossos miúdos, e as necessidades são diferentes de desejos. Exatamente. Todas as necessidades elas devem ser atendidas. E quais é que são elas? O sono, a alimentação, a segurança e o afeto. Outra coisa são os desejos. Não é? Eu quero aquela consola, eu quero ir àquele sítio, eu quero ir almoçar àquele sítio caríssimo, eu quero aquelas calças de ganga de 90 euros. Eu, em alguns momentos, posso satisfazer um ou outro desejo, não é? Mas não vou andar a satisfazê-los todos. Não é? Portanto, esta inteligência emocional eu acho que nos falta muito enquanto pais e educadores. E contra mim falo porque tive muitas dificuldades também em ativar
aqui a minha parte racional, porque no final do dia, como é que nós nos sentimos quando chegamos a casa? Não é? Cansados, exaustos. É difícil acionar aqui esta parte que já está cansada e o que é que vem ao de cima que está sempre pronto a ser ativado. Toda a parte primitiva do o meu cérebro reptiliano. Não é? Ora, nós sabemos que os répteis, quando se sentem irritados com as suas crias, comem-nas. Portanto, às vezes estamos quase em modo de queremos ganhar os nossos miúdos. Não, e em muitas Não é? situações a gente sabe que infelizmente depois é isso que acontece, não é? Com Na várias prática situações de acontece. violência e de muitas pessoas que ainda acham que que uma palmadinha não faz mal a ninguém. Eu fico muito nervosa, vou-te dizer. Hoje em dia já me enervam outras coisas, sabes? É o ainda estarmos em pleno século, já estarmos em pleno século XXI, epá, e já vamos a mais de um quarto de século, e ainda ouvirmos coisas como uma palmadinha nunca fez mal a ninguém, eu também levei, estou aqui ótimo, não sei o quê, depois eu só me dá vontade, depois não vamos falar sobre esse tema, porque se calhar... Claro, mas eu compreendo essa validação, porque nós precisamos de validar aquilo que fazemos. De validar eu não sei, acho que é desculpar-nos, não é? Arranjar aqui uma desculpite que é Sem dúvida. para não parecer tão mal, porque toda a gente, depois às vezes então o argumento do sempre foi assim, Claro. toda a gente fez assim, eu hoje em dia uso um exemplo absurdo, Sim. mas que eu acho que às vezes a gente às vezes tem que ser muito absurdos, não é? Sim, também, sem dúvida. também acredito que também Muito, tenhas que muito, utilizar. uso muito. E eu adoro usar o exemplo das sopas de cavalo cansado, porque não foi assim há tanto tempo. Pois não. Foi há 30 eu ainda tenho amigas minhas, Sim. mais novas do que eu, e eu já estou com 46, que comiam sopas de cavalo cansado. Iam para a escola com sopas de cavalo cansado. E digo assim, há 30 e tal anos atrás, havia pais que davam vinho tinto com açúcar e pão para os filhos irem para a escola. Era o conhecimento que tinham naquela altura. Exatamente. Hoje em dia, se a gente disser que se dá álcool a uma criança, toda a gente põe as mãos na cabeça e isso é tudo maluco. E se calhar veio a CPCJ logo a seguir. Não é? E eu digo, eu uso esse exemplo para esta situação do sempre foi assim, como também para a história das telas. Mas isso dava outro episódio para a Sem gente aqui dúvida. falar. Eu uso um outro argumento também muito parecido, muito similar, que é, até há pouco tempo atrás, as mulheres não votavam. Exato. E sempre se tinha feito assim. Ou seja, era uma coisa... Felizmente nós mudámos isso. Podíamos trazer muitos outros exemplos daquilo que sempre se fez assim até determinada altura, mas felizmente evoluímos. Mas eu não é desculpabilizar, mas eu consigo compreender o argumento de sempre se fez assim. Não só porque é tal desculpite, não é? Como tu aqui dizias, mas porque, como nós sobrevivemos todos com mais palmada ou menos palmada, mais provavelmente hoje vamos repetir aquilo que fizeram connosco, porque se calhar não nos lembramos o que é que sentimos na altura. A vergonha, a frustração, o sentimento de humilhação. O medo? O medo. E se calhar não nos lembramos o que é que fizemos com base naquela palmada. Se calhar aprendemos a mentir e a omitir para não apanhar mais. Ou para não voltarmos a ser castigados. Porque este é um dos efeitos da palmada. Se eu sei que, se for apanhado a fazer um disparate, ou se eu confessar que fiz alguma coisa mal, se aquilo que vai acontecer é levar uma tareia, ou uma única palmada, porquê que eu hei de contar e hei de Não, a partilhar? probabilidade de voltar a fazer e não contar, muito que às grande. vezes tem uma situação muito pior, não é? Que é aquelas situações em que depois eles se metem em apuros. Acontecem situações em apuros graves, não é? E muitas vezes até em contexto, por exemplo, com os adolescentes. E acredito, e queria falar um bocadinho a ti, porque tens muito mais experiência agora já com os adolescentes e tens trabalhado muito com essa área, que lá está, com o sentido de pertença, de já quererem estar num grupo, de quererem ser ouvidos. Muitas vezes acontecem situações em que depois são todos culpados de determinada situação e que, por tudo o que aconteceu lá atrás da palmada, da repreensão, Exato. mas... Porque às vezes também há aquelas repreensões, aquela violência verbal, que é tão grave como uma palmada. Pior ainda, não é? Às vezes é, dói mais ainda. E uma humilhação tão grande... Sem dúvida. E ficam com aquele sentimento de medo tão grande que é, eu nem quero imaginar se algum dia levantar a mão. Sim. Não é? Claro. Porque existe isso, eu nunca lhe toquei. Sim, mas às vezes a violência verbal é de tal forma que a pessoa só de imaginar que se calhar algum dia ele vai levantar a mão é para desfazer. Sem dúvida. Não é? E isso pode ter um efeito, principalmente na fase da adolescência, que eu prevejo, ainda não estou a passar por essa fase nos meus, estou num pré-adolescente, mas que pode ser muito complexa, não é? Pode, a adolescência também é uma fase muito, muito específica, onde ao mesmo tempo há uma grande janela de oportunidade, porque o cérebro na adolescência, o cérebro da criança, do agora adolescente, está muito aberto a receber influências externas, mas para o bem e para o mal. E depois há algo que também muda aqui o paradigma da relação do adolescente com o adulto. É que o mais importante passa a ser a relação com os seus pares
E os adultos passam muitas vezes para segundo plano, plano. os pais designadamente. E os pais muitas vezes não convivem bem com isso. Não é? Então eu agora passei aqui para um segundo plano e tudo o que os teus amigos dizem e fazem passam a ser aqui o mais importante. Nós continuamos a ter um papel muito importante a nível de orientação, de presença, se calhar uma presença um bocadinho mais, digamos, mais não digo em segundo plano, mas mais diluída talvez, mas continuamos a ser muito importantes pelo poder do exemplo, numa fase que é muito desafiante a nível dos comportamentos também, não é? Porque eles vão ter que testar, vão correr riscos, muitas vezes, e nós se não tivermos criado um canal de comunicação na chamada primeira infância, nos primeiros anos de vida, pode ser complicado, porque esse canal vai se estreitar muito, se não fechar-se mesmo na adolescência. Nós queremos manter esse canal aberto. E eu, felizmente, e digo com um orgulho enorme, com o meu adolescente de quase 16 anos, temos uma relação espetacular, incrível, incrível. E falamos tudo e é muito engraçado. Andamos na rua, ele tem 1,90 m como eu, estamos a disputar centímetros, e andamos na rua e ele põe-me o braço por cima e vamos a conversar, parecemos uns compinchas, e é muito engraçado perceber que este canal está aberto. Eu acredito que este canal está aberto e ele vai partilhando aquilo que acha também que deve partilhar. Mas também não há uma invasão da minha parte no sentido de então, mas diz-me lá, eu quero saber isto ou aquilo. Sim, porque depois também existe esse... Já agora a tua opinião acerca disso? Sim, sim. Eu tenho uma opinião, mas pode estar completamente errada, que é a história de, às vezes, quando entramos nesta fase da adolescência, de queremos ser os melhores amigos dos nossos filhos. Eu tenho uma opinião que é assim, eu sou mãe, sem dúvida, não sou a melhor amiga do meu filho. Sim. E eu digo isto, eu comecei já esta conversa com o Tomás, que é assim, eu sou a tua mãe, eu vou estar sempre aqui para ti, mas eu não sou a tua melhor amiga. Nem quero ser a tua melhor amiga. Sem dúvida. Nem quero ser. E não sabia também, lá está, muito bem se é o comportamento... Pronto, lá está, de tudo que a gente estuda, achei que poderia ser o caminho, e para mim era o que fazia sentido, era por aqui. Qual é a tua opinião acerca disso? Sim, aquilo que estás a focar é uma coisa muito importante. É que os papéis têm que estar bem definidos, não é? E eu posso ser, digamos, um grande compincha ou até fazer atividades com os meus filhos ou até brincadeiras, não é? Mas eles sabem que eu sou o pai. Eles sabem que há aqui, na verdade, uma relação hierárquica, no fundo, não é? E, portanto, eu não gosto muito de lhe chamar hierarquia porque olhamos um bocadinho para o contexto profissional e há o chefe e há o que obedece. Não é neste sentido, não é? Agora, há papéis diferentes e esses papéis têm que estar muito bem vincados, porque senão depois vai haver uma enorme confusão em momentos-chave, não é? E se calhar também fica a faltar um elemento de referência, não é? Que traga ali, por vezes, também capacidade de decisão. Não é? Tem que haver alguém que, por vezes, decida qual é o caminho, porque nem tudo é negociável, porque nem todas as decisões são tomadas através de uma conversa. Então, vamos por ali ou vamos por aqui? Então, o que é que achas sobre isto? Então, que limites é que vamos estabelecer? Não, pelo contrário, há muita coisa em que tem que ser os pais a decidir. Exatamente. Não é? Não vamos perguntar, então, este fim de semana queres ir aos avós almoçar ou queres ficar em casa a jogar consola? Não, quer dizer, não é opção. Olha, neste sábado, mas não me apetece nada, tenho não sei o quê. Pois, mas este sábado vamos aos avós. Tive isso ontem lá em casa. Porque ontem foi um dia, obviamente, tive evento no sábado. Sim. E disse assim, filho, nós hoje vamos passear porque a mãe quer descansar, a mãe quer espairecer. Mas eu quero ficar em casa. Não é negociável, filho. No limite, onde é que vos apetece almoçar, só para a gente ver aqui se estamos todos de acordo, tal, não sei o quê. Praia, pode ser? Pronto. Resolveu. Exatamente. Chegámos ao final do dia, e acabámos por chegar já às 7 horas, e disse assim, então filho, foi assim, tão assim. Mãe, não é que eu não gosto de fazer as coisas, foi muito fixe, mas se tu me perguntasses se eu queria ficar em casa, eu queria ficar em casa, pronto, mas há coisas que não são negociáveis. Mas tocaste num ponto muito, muito interessante, porque os miúdos de hoje fecham-se muito em casa, mas se nós lhes fizermos uma proposta irrecusável, eles primeiro são capazes de refilar um bocadinho. Acontece com os meus. Mas é muito engraçado. O meu filho mais velho, por exemplo, já percebeu que nunca fica a perder de sairmos de casa. Porque acabamos sempre por ir a sítios onde, mesmo que, lá está, a ir aos avós, ouvimos não sei o quê, mas depois vale sempre a pena. O estarmos em família, porque o ambiente é bom, porque estamos juntos e há muito essa valorização já também da parte deles. E eu pergunto sempre isso no final do dia. Então, foi assim tão chato, valeu a pena? Não, pai, valeu a pena. Então já sabes, da próxima vez não resistas tanto.
E é muito engraçado perceber Mas isso. eu acho que este feedback é importante, não é? Muito importante. Ou seja, não ignorar que tivemos no início do dia ali Sim. uma gigajoga, um atritozinho. atritozinho, podia ter sido Sim. evitado, podia ser evitado por esta resistência constante que eu também percebo, que Mas é que é também normal um bocadinho também, marcar não é? posição, que é Claro. assim, pá, eu já não estou com saco para... Está tudo bem, e eu percebo isso. E nós podemos, isto é outra ferramenta da educação positiva, validar as emoções deles sem validar o comportamento. Eu posso dizer, olha, eu percebo que tu queres ficar a jogar, de facto esse jogo deve estar a ser espetacular. Eu percebo isso, só que agora não vai dar. Exato, eu entendo isso, filho, eu percebo que tu queres ficar a falar com os amigos e que Isso não sei ajuda o quê, muito. não sei o que mais, mas pá, hoje é daqueles dias, a mãe teve uma semana, quase que não teve com vocês, etc. Temos hoje. Claro. Portanto, não é sequer E uma eles depois opção. acabam por valorizar muito isso também. Nuno, vamos aqui a coisas um bocadinho mais concretas, já falámos aqui de algumas. Como é que nós conseguimos educar sem gritos, já falaste aqui de algumas ferramentas, sem castigos e, acima de tudo, sem permissividade? Porque já fomos falando, eu tento muito ensinar, mas depois os miúdos só querem comprar tudo, ou só querem fazer à maneira deles, ou vou num shopping e eu digo que não faço ou não quero e ele manda-se para o chão. Como é que eu faço, Nuno? Deixo ficar no chão? E eu acho que aqui estas partes que é importante a gente às vezes clarificar, não é? Porque Sem dúvida. é a história do... Há uma linha que separa aquilo que é a disciplina positiva e aquilo que é a permissividade. E às vezes a linha pode parecer ténue. Portanto, convém vincá-la, porque Exatamente. são coisas completamente diferentes. A questão do grito, nós não vamos nunca conseguir essa perfeição, sobretudo quem grita muito. Não é? Se calhar o primeiro objetivo é dar um pequenino passo para gritar menos. E aí começa tudo por uma coisa chamada autocuidado. Não é? Porque se eu não tenho tempo para cuidar de mim, não é? Se eu trabalho não sei quantas horas e chego a casa de arrastos, à mínima coisa o meu gatilho vai disparar. Claro. À mínima coisa vai-me sair o grito perante o primeiro comportamento desafiador. Portanto, é preciso perceber um bocadinho porque é que o meu gatilho dispara. Porque é que esta criança me tira do sério com tanta facilidade, se isto também não tem a ver com eu não estar bem. As minhas necessidades não estão satisfeitas, não é? Ora bem, portanto, a minha frustração vem ao de cima nesse momento. A primeira coisa é trabalharmos aqui a questão do autocuidado. Depois não queremos, então não temos essa expectativa de então eu grito imenso e agora Zero gritos. quero deixar de gritar. Não, É um se bocado do calhar... treino, não é? Um bocadinho, não vou ao ginásio e de repente vou treinar todos os dias. Lá está. Mas essa ideia do ginásio é muito interessante também quando falamos de educação. Eu não vou conseguir resultados no ginásio no primeiro dia, por melhor que seja o meu PT. Exato. O que é que eu preciso? Consistência. Consistência. Ir e trabalhar os músculos que eu quero fortalecer. Mas também sei que se eu for para fazer ronha, há dias que só vamos para fazer ronha ou para ver as vistas, não é? Eu sei que se isso acontecer, nesse dia não vai haver minimamente qualquer avanço. E também não é garantido que daqui a 6 meses ou um ano eu tenha os músculos que quero exatamente como quero. Na educação é a mesma coisa. Precisamos de consistência. Há dias em que só aparecemos, mas não fazemos nada. Estamos ali, mas estamos com a cabeça no outro sítio. Não estamos a educar. Está tudo bem. Mas depois, se mantivermos essa consistência a maior parte das vezes, a tal de ir ao ginásio, se calhar vamos colher os frutos, não sabemos é quando. E esse ponto é muito importante. Voltando aqui então rapidamente àquilo que me perguntaste. Portanto, a questão dos gritos é um bocadinho isso. Para educarmos sem castigos, precisamos de alternativas. Uma das alternativas bem conhecidas chama-se consequência. Que é uma consequência lógica. Lógica, que é completamente diferente. É uma enorme confusão de conceitos, que eu compreendo, que eu também a tinha, mas são coisas completamente diferentes. Um castigo é, respondeste-me torto, ficas sem telemóvel uma semana. O que é que tem a ver o telemóvel com o responder torto? O responder torto nem sequer teve a ver com o telemóvel, porque se tiver a ver com o telemóvel pode ser uma situação de fronteira entre castigo e consequência. E falávamos de uma coisa um bocadinho diferente. Vou-te tirar do futebol, isto vai ser controverso, vou tirar do futebol porque estás a ter más notas. Este é um clássico. O que é que tem a ver o futebol com as más notas? A não ser que me digam, Nuno, mas é por causa do futebol. Ele está tão obcecado com o futebol, chega tão cansado dos treinos que depois não estuda. Aí temos que rever. Sim, mas aí tem que se rever, não tem que ser. O que é importante, não é? Agora, o que eu tenho visto é que ao retirarmos aquilo que a criança mais gosta, isto é um castigo e não uma consequência, a frustração da criança aumenta e ela não faz a reflexão sobre o seu comportamento. Ela não pensa, eu de facto devia me portar melhor, que isto é o certo. Não. Eu estou extremamente frustrado e irritado com o meu pai ou com a minha mãe porque me tiraram isto. Até pode eventualmente a criança mudar o seu comportamento porque quer recuperar aquilo, mas a reflexão não é a reflexão correta, não é feita. Muitas das vezes vem aquilo que tu falaste há pouco, não é? Que é
À frente deles vou fazer de determinada maneira, mas depois atrás é pior. Isto é como a questão das recompensas, não é? Eu quando dou as recompensas continuamente, o que Aqui acontece... estamos completamente, porque normalmente a recompensa é logo do meu lado. Ficas sem mesada, Exatamente. não sei o quê, vou-te dourar 2 euros. Exatamente. Então, O que é que acontece? Quando a gente mete dinheiro no meio da A relação... dependência, a recompensa cria dependência, não é? Eu sei que se eu fizer, ganho X. Portanto, o meu pensamento não é eu vou fazer isto porque isto é o correto. Não. Eu vou fazer isto para ganhar o prémio no final do dia. Isto depois cria dependência. Depois no dia em que eu digo, faz isto. Mas o que é que eu ganho com isto? Quanto é que me pagas? Não. O que é que me pagas? Não, não pago nada, tens que fazer. Ah, não, só se também me deres 10. Agora já não quero 2, quero 10. Não é? Portanto, tem esta questão. E pegando só no último ponto que tu focavas, uma situação concreta que é de... Lá está, a criança atira-se para o chão e no supermercado, o que é que fazemos? Uma coisa muito importante é estabelecermos limites antecipadamente. Se eu vou ao supermercado e não quero comprar nenhum brinquedo ou nenhum chocolate, eu vou já avisando. Olha, atenção que vamos às compras, mas o pai hoje não te vai comprar nenhum chocolate ou nenhum brinquedo. Portanto, não vale a pena pedires que ele vai testar. E eu só preciso de lembrar o que é que eu disse antes de sair de casa, que não ia comprar. Ele vai-se atirar para o chão a fazer a pior das birras. Eu não vou perder muito tempo a preocupar-me com o que é que os outros estão a pensar. Vou focar-me nas soluções e resolver. Vou pegar na criança, vamos ali acalmar-nos, vamos ali à casa de banho lavar a cara e acalmar-nos. Quando estivermos mais calmos, voltamos. Essa parte eu acho que é extremamente importante só insistir nessa questão, sim, porque eu já vi coisas absurdas. Eu já vi coisas do género. Deixa-o estar aí a espernear, quando sim, ele se acalmar eu falo. Quer dizer, e as pessoas acham que isto é disciplina positiva. Vamos olhar para o adulto que está completamente fora de si, a chorar. Uma amiga nossa, um amigo nosso, que está ao nosso lado, completamente desesperado por alguma razão. Nós faríamos isso? Não fazíamos. Faríamos assim. Chora aí à vontade. Aí, quando estiveres mais calmo, eu já falo contigo. Não faríamos. Não faríamos. Não faríamos isto, não é? Então a criança sente-se abandonada nas suas emoções, nesse momento, não é? Sente-se completamente desprotegida. Portanto, nós podemos fazer isto de maneira diferente e atuar naquela situação. Vamos tirá-la dali, vamos acalmá-la, vamos conversar um bocadinho com ela e, por que não, redirecionar a atenção dela, dando-lhe, se calhar, a importância até que ela quer, mas noutro sentido, que é, olha, eu não te vou comprar este chocolate ou o brinquedo, já te tinha dito isso, mas podes-me ajudar aqui com a lista de compras. Bora, vais procurar os iogurtes X ou as tuas é que vais escolher um melão. Estão a ver como as nossas coisas... Não, está tudo muito interligado. Não tem como. Portanto, podemos muitas vezes utilizar aqui outras estratégias, outras ferramentas que não passem pelo castigo, mas reforçando. A vida é cheia de consequências e, por vezes, existem consequências. Ora, se forem lógicas, a criança entende. A criança entende que se derrubar uma caneca com leite, a consequência lógica é limpar. Que se derrubar a torre que o irmão já está a fazer deste tamanho, a consequência lógica é ajudar a reconstruir. Isto são coisas lógicas. A criança percebe, da próxima vez pensa, eu não vou pintar a parede, porque da última vez que eu pintei a parede, o que é que aconteceu? A minha mãe disse-me, agora, antes de fazeres outra coisa, vou-te ensinar como é que se limpa as paredes. Vá, bora lá, anda lá. Olha, está aqui o paninho, o detergente, bora, agora vamos esfregar isto. E agora, a forma como nós aplicamos é que também é fulcral, porque agora, se calhar, algumas mães e pais estão a pensar, Nuno, mas isso é humilhante para a criança, dizer agora vais limpar isto, agora ficas a limpar o chão, ou agora não sais daqui sem reconstruir a torre do teu irmão, ou sem limpares a parede. Eu posso aplicar isto sem ser humilhante, de uma forma muito simples. Filha, chega lá aqui, já viste como é que está a parede? Tu achas que a parede vai ficar assim? Não vai, pois não. Então eu vou-te explicar o que é que temos que fazer, anda lá. Olha, está aqui o paninho e o detergente, eu vou-te explicar como é que se faz. Olha, é assim, tenta lá ver se não fazes isto. Mais uma vez, o problema vai estar sempre no adulto, não é? Porque o adulto na forma como nós aplicamos as ferramentas. Exatamente, porque eu acho que muitas vezes aquilo que eu sinto, e com muitos pais que acompanho, obviamente dentro da área das finanças, o que eu noto é que as pessoas veem muito a situação do género. Eu tenho que mostrar que estou chateado, eu tenho que mostrar que isto... Não, e a gente pode mostrar na mesma que está errado, sem eu ter que me estar a passar, sem eu ter que dizer... ser rude, ser má, claro. Não é? E eu acho que o problema está aqui, lá está, voltamos aqui um bocadinho à criança interior da pessoa, não é? Em que se não for assim, ele não vai entender. Claro, mas vou ser assertivo, vou ser firme, claro. Ou seja, naquele momento, naquele comportamento, eu não vou mostrar um grande sorriso, não é? E dizer... Olha que engraçado, tu pintaste a parede, que giro. Filho, pronto, não faz mal, vamos obviamente que eu vou dizer, olha, chega lá aqui, olha lá para aquilo que aconteceu. Tu achas que a parede é o sítio para se pintar? Não é. E a criança percebe que eu
Não estou Claro, a validar aquilo, exatamente. pelo contrário. Portanto, eu posso ser firme e assertivo, mas ao mesmo tempo corrigir o comportamento. Só que o comportamento só vamos conseguir corrigi-lo se nós estivermos conectados com a criança. E eu só posso estar conectado com a criança se ela estiver calma e se eu estiver calmo. Senão não vamos conseguir. Exatamente. Vamos a um quiz final. Vamos. Então, bora lá. Olha, vou-te pedir para tu escolheres 2 números de 1 a 10. Ui. E cada número vai revelar aqui uma perguntinha. Bora. Então vá, de 1 a 10, primeiro número. 1. Qual foi o pior conselho que já recebeste sobre dinheiro? Ai, meu Deus. Muito difícil, muito difícil. Olha, eu gostava de ter recebido melhores conselhos sobre dinheiro do que aqueles que recebi. Muito sinceramente. Acho que o pior conselho que me deram foi mete o teu dinheiro numa conta poupança num banco normal. Porque Oh meu Deus, esse é mesmo muito mau. foi mesmo muito mau, perceber que temos, as taxas estão pela hora da morte. Foi mesmo um mau conselho. Esse foi mesmo muito mau. Foi muito mau. Segundo número. Segundo número pode ser o 9. 9. Se fosses um super-herói, qual é que seria o teu nome e o teu superpoder? Ui. Olha, estou aqui a pensar, mas vem-me logo um nome à cabeça. Acho que seria o Super Pai, Super pai? ok? O meu superpoder seria conseguir tocar o coração de cada criança. Acho que seria por aí. Boa. Nuno, como já te disse, foi uma conversa incrível. Agradeço-te imenso por tu ter estado aqui. Foi mesmo, sinceramente, de coração, gostava mesmo que esta conversa hoje ficássemos aqui mais tempo. Muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, pelo teu conhecimento e, acima de tudo, pela forma simples como tu muitas vezes trazes estes temas, que a gente traz aqui de uma forma leve, mas que muitas vezes em casa são temas tensos. Esta conversa não foi só sobre parentalidade, foi sobre humanidade, sobre escolhas conscientes, sobre quebrar ciclos e começar com coragem uma nova forma de educar. Porque educar com respeito não é ser permissivo. É pôr limites com firmeza e não é ser autoritário. É possível e urgente educar com empatia sem perder autoridade. Se este episódio te tocou, faz gosto, segue o canal e partilha com quem também acredita que educar pode e deve ser diferente. No próximo episódio vamos olhar para dentro da sala de aula. Como é que, afinal, o papel da escola qual é que é o papel da escola na educação financeira das nossas crianças? Vou-te deixar esta reflexão. Quem é que será que deve ensinar sobre dinheiro? Os pais, os professores ou será que são ambos? Até lá, não se esqueçam, vamos falar monês!